A fatalidade e a morte. Livro dos Espíritos, questão 853. Algumas pessoas mal escapam de um perigo mortal para logo cair em outro. Parece que não teriam como escapar à morte. Não há fatalidade nisso? A fatalidade só existe no verdadeiro sentido da palavra, apenas no instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não o podes evitar. 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não chegou? Não, não morrerás. E sobre isso, há milhares de exemplos. Mas quando chegar tua hora, nada poderá impedir. Deus sabe por antecedência qual o gênero de morte que terás, e muitas vezes teu espírito também, porque foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. 872, sétimo parágrafo. É na morte que o homem é submetido de uma maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, porque ele não fugirá ao decreto que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Do livro O Consolador, de Emmanuel, questão 146. É fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. E existe ainda os suicidas lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Livro dos Espíritos 854. Qual é o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não têm consequências? Quando sua vida é colocada em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejou, a fim de te avisar do mal e te tornar melhor. Quando escapas desses perigos, ainda sob a influência do risco que passaste, refletirás seriamente, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos sobre você para te melhorar. O mau espírito, voltando à tentação, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Pensa que escapará do mesmo modo a outros perigos e novamente deixa-se dominar pelas paixões. Pelos perigos que corres, Deus te lembra da tua fraqueza e da fragilidade da tua existência. Se examinar a causa e a natureza do perigo, verá que, muitas vezes, as consequências são a correção de uma falta cometida, ou de um dever não cumprido. Deus adverte assim para se recolher a ti mesmo e corrigir-se. 532. Os espíritos têm o poder de afastar os males sobre certas pessoas e de atrair para elas prosperidade? Não completamente. Há males que estão nos desígnios da providência, mas amenizam suas dores ao dar-lhes paciência e a resignação. Depende muitas vezes de ti afastar-se desses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus te deu a inteligência para se servir dela, e é principalmente por meio dela que os espíritos vêm ajudar a os sugerir pensamentos benéficos, mas apenas assistem aqueles que sabem ajudar-se a si mesmos. É o sentido destas palavras: procurai e encontrareis, batei e vos abrirá. O que parece o mal nem sempre é. Frequentemente, do mal que te aflige sairá um bem muito maior. É o que não compreendes, enquanto pensares somente no momento presente ou em si mesmo. 856. O espírito sabe por antecipação como desencarnará? Sabe que o gênero de existência escolhido o expõe a desencarnar mais de uma maneira do que de outra. Sabe igualmente
quais as lutas que terá de enfrentar para evitá-la, e se Deus o permitir, não sucumbirá. 857. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com a convicção que sua hora não chegou. Há algum fundamento nesta confiança? Frequentemente, o homem tem o pressentimento de seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda. Esse pressentimento vem por meio dos seus protetores, que querem adverti-lo para estar pronto para partir. Ou estimulam sua coragem nos momentos em que é mais necessária. Pode vir ainda pela intuição que tem a existência escolhida, ou da missão que aceitou e sabe que deve cumprir. 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que te quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez. É a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases da sua existência, do gênero de provas por que terá de passar. Quando estas têm um caráter marcante, conserva uma espécie de impressão em seu íntimo. E essa impressão é a voz do instinto que se revela quando o momento se aproxima como um pressentimento. 858. Por que os que pressentem a morte temem menos que os outros? É o homem que teme a morte, e não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Ele a compreende como a sua libertação, e a espera. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que está desligado da matéria e age como espírito, sabe a época de sua morte? Muitas vezes a pressente. Pode também ter uma consciência muito clara dela. É o que acordado lhe dá a intuição. Eis porque certas pessoas algumas vezes preveem sua morte com grande exatidão. 524. Os conselhos dos espíritos protetores têm por objetivo unicamente a nossa conduta moral ou também o modo de proceder nas coisas da vida particular? Objetivam a tudo. Eles procuram te fazer viver o melhor possível. Porém, muitas vezes fecha os ouvidos aos seus bons conselhos e é infeliz por tuas faltas. 859. Se a morte não pode ser evitada, ocorre o mesmo com todos os acidentes que ocorreram no decorrer da vida? Frequentemente, esses acidentes são pequenas coisas para as quais podemos te prevenir e, algumas vezes, fazer com que as evite, dirigindo o teu pensamento, porque não gostamos de te ver sofrer. Mas isso é de pouca importância para a existência que escolheste. A fatalidade verdadeiramente consiste apenas nas horas em que deves nascer e morrer. 859A. Há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não pode afastar? Sim, mas tu antes de encarnar, vistes e previstes quando fizeste a escolha. Entretanto, não acredites que tudo o que acontece está escrito como se diz. Um acontecimento é muitas vezes a consequência de um ato que praticas, por livre vontade. Caso contrário, o acontecimento não teria ocorrido. Se queimar o dedo, é consequência da imprudência e ação sobre a matéria. Apenas as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir na evolução moral são previstos por Deus, já que são úteis para a tua depuração e instrução. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.